Bebê reborn. Esse é um assunto muito comentado nos últimos tempos. Eu confesso a você que eu não tenho esse hábito e essa paciência de falar sobre assuntos polêmicos assim, que eu vou percebendo que na realidade são muito midiáticos mesmo. Mas diante de tantos fatos, diante de tantas histórias, eu resolvi trazer para você aqui a minha percepção acerca do assunto. E aí são muitas questões que a gente precisa apontar. Eu quero trazer algumas hipóteses, não hipóteses diagnósticas, mas algumas possibilidades que eu consigo enxergar no cuidado exacerbado com esses bebês, com essas bonecas. E aí a gente vê algumas coisas tão absurdas acontecendo, né? Por exemplo, a mulher que foi demitida porque ela pediu licença para poder cuidar de uma boneca. Um casal que briga pela guarda desse bebê, dessa boneca, no processo de divórcio ali. E uma outra notícia mais recente é o governo agora estabelecendo 25 regras para controlar o bebê reborn. É assim, gente, é uma coisa tão mais absurda que a outra, né? A proporção que esse assunto vai tomando. Claro que a gente precisa pensar de maneira empática, isso é bem importante. Então, a primeira coisa que eu quero aqui pontuar, a primeira hipótese, tudo isso não passa de mídia. De maneira geral, existem muitas pessoas que podem estar apenas utilizando-se, fazendo realmente vídeos com essas bonecas para poder chamar atenção, eu vou nessa parte toda aqui eu vou parecer a mãe louca, vou parecer a mãe que tá aqui desequilibrada, porque eu estou cuidando exageradamente de uma boneca, quando na realidade é apenas uma estratégia para ganhar likes, para ganhar visualizações, e a gente sabe que quanto mais comentários nos vídeos, mais esse vídeo ele é impulsionado, porque o algoritmo não sabe se aquilo é bom ou se é ruim. Se as pessoas estão comentando é porque de fato as pessoas estão aqui na plataforma, então isso faz com que o vídeo ele seja mais visto. Inclusive, deixe seu comentário sobre o assunto por causa disso, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, mídia. Um outro ponto é a fofura. A presença de traços tipicamente infantis gera nas pessoas, de maneira geral, né, em todos nós, o desejo realmente de cuidar, o desejo de proteger. Então, a gente vai pensar, inclusive, quando um bebê nasce, se ele não tivesse esses traços, né, se ele não gerasse no nosso cérebro esse desejo pelo cuidado, essa sensação realmente de até uma recompensa para o nosso cérebro, uma sensação de bem-estar, eles não receberiam o cuidado que eles precisam. Então, é estratégico, tudo é planejado de fato. E aí, o que a gente vê? Muitas pessoas que, por vezes, têm até o desejo da maternidade, só que quando a gente vai pensar em desejo da maternidade, isso muitas vezes está associado à ideia, ao imaginário de ter um bebê no colo, ok? Só que esses bebês crescem. E quando os bebês crescem, se tornam mais uma criança maiorzinha, vai se tornando um adolescente, um adulto, os trabalhos são ainda maiores e as recompensas ao olhar para aquela criança, para aquele adulto, elas já não existem. Percebe? Então, o que acontece? Se eu posso ter uma criança, um bebê comigo, que não vai me dar trabalho, que não vai crescer, e eu posso colocar onde eu quiser, eu posso imaginar o cenário que eu quiser, e aí, quando eu estiver cansada, tudo bem, é só deixar de lado, porque os meus mecanismos de recompensa, eles continuam sendo acionados, mas sem o ônus disso. Entende? Então, quando eu penso em ter um bebê, quando eu penso quando a gente pega a criança de alguém, é fofinho, é delicioso, mas quando começa a chorar, dá para o pai, dá para a mãe, né? Assim que funciona. Então, o bebê reborn, ele vem com essa proposta de permanecer bebê. Então, por vezes, as pessoas são levadas por isso e elas não conseguem perceber, por um motivo ou por outro, o quanto isso pode ali passar de um ponto de realidade.
Outra questão, quando nós estamos falando de fato, de comportamentos reais, a pessoa pediu licença para poder cuidar do bebê, a pessoa levou o bebê à maternidade, né, esse bebê reborn. Quando essas coisas são atitudes realmente reais, a gente precisa considerar que todo comportamento ele tem uma função, certo? Então, um exemplo, tá? Não é para dizer que é sempre assim, mas um exemplo. Se uma mulher, ela no momento que ela tem esse cuidado com o bebê, ela é mais acolhida pelo seu esposo, ou as pessoas olham, nossa, que coisa fofa, estou passando na rua com o bebê, as pessoas começam a me dar atenção por isso, porque querem falar com o bebê, mas eu começo a pensar que aquilo ali é bom para mim. Então, olha uma função aí, um acolhimento acontecendo, uma atenção sendo direcionada para mim, ainda que indiretamente. Percebe? Só que a gente não pode dizer exatamente o que acontece em cada caso, porque todos nós somos diferentes. A gente precisa avaliar caso a caso qual é a questão ali em cada pessoa. Por vezes, a gente vai ter problemas psiquiátricos associados, a gente vai ter uma história de vida difícil associada, que precisa realmente desse olhar mais cuidadoso. Então, existe essa hipótese. Se o comportamento ele é real, não é nada voltado realmente apenas para mídia, para atenção de maneira geral ali para ganhar like, a gente precisa avaliar caso a caso qual é a questão daquela pessoa em específico. E aí tem um último ponto que eu quero citar com você que é muito importante. Se a gente for avaliar no Brasil, na realidade de inúmeras famílias, especialmente famílias pobres, pessoas pobres, outras pessoas que eu já vi casos, né, de pessoas que hoje são ricas, mas tiveram uma condição de vida extremamente difícil na sua infância, na sua adolescência. Então, essas pessoas pode ter ocorrido o fato de que essas pessoas, essas mulheres especialmente, elas não tiveram infância. Quando eu falo não tiveram infância, foi negado a elas o acesso a uma infância, a viver realmente um tempo da sua vida dedicado a entender o que está acontecendo com ela, a ter o cuidado negado. Às vezes, tem muitas mulheres que querem ter filhos porque elas não foram cuidadas de maneira adequada. Então, elas querem proporcionar isso aos seus filhos, e aí a gente vai criando mães superprotetoras e a problemática é outra. Não posso nem entrar nesse assunto porque aí a gente vai falar de muita coisa. Mas existe essa possibilidade. A mulher não teve infância de fato, né? E quando eu falo não teve infância, porque é a forma mais simples de você conseguir entender o que eu tô falando. A infância dela ele foi roubada, ela não conseguiu aproveitar a infância, ela não pôde brincar porque estava cuidando dos irmãos, ela não pôde brincar porque teve que trabalhar, ela foi lesada em sua infância, lhe faltou cuidado, enfim. E aí chega um momento em que ela pode ou transferir para este bebê, que não vai crescer, né? Ela vai transferir para esta figura agora todo o cuidado que ela não recebeu, ou ela pode também se sentir acolhida por esta boneca, que a recompensa, que diz que ela é uma boa mãe. Percebe? Tudo depende do cenário que é construído ali. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tudo depende, né? Realmente pode ser tudo, inclusive nada. Mas a gente precisa ter de fato um olhar empático e, ao mesmo tempo, entender quanto mais a gente se debruça sobre esse assunto, mais motivos, mais coisas são criadas para que a gente fale sobre aquele assunto. Mas, de fato, se a gente está falando de uma situação real, precisa de cuidado, precisa de uma avaliação psicológica, precisa de um cuidado, às vezes, até psiquiátrico, mas geralmente está associado com outras questões da vida da pessoa, tá certo? Então, essa é a minha opinião e eu quero muito saber a sua. O que você acha que está acontecendo com essas mulheres, com esses homens também? Então, conta para mim aqui a sua opinião sobre o assunto e o que é que você entende
que deve ser feito nesse momento, né? A gente deve continuar falando sobre isso. Já deu o que tinha que dar? Conta aqui para mim a sua opinião, porque eu quero muito saber, e deixa o seu like, porque quanto mais interação, mais esse vídeo ele vai ser divulgado, como você já entendeu, tá certo? Então é isso, se cuida, vejo você no próximo vídeo.